Alô Rio de Janeiro, alô Brasil, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês mais uma vez. Alô Eliane Faixas, alô Leonardo Fonseca, alô meu amigo doutor Hernani Sampaio do INCA, nosso querido abraço. Olha, o Hernani é um grande médico, né? Um oncologista da melhor qualidade. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Todos os amigos queridos que estão em sintonia com a gente. O Leonardo dando bom dia também para os nossos convidados. Eu vou mostrar para vocês ali, ó, os nossos convidados. Vejam vocês aqui, quase que meio fugidinho, mas ele aparece, é o José Ribeiro. Alô, José Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo aí. Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui. Pô, o prazer é todo meu. Ele nos trouxe, daqui a pouco eu vou te mostrar. Tá vendo aquela senhora simpática, bonita que tá ali? Pois é. É a Maritza, né? Eu vou cumprimentar na frente do Aibinder, porque até eu fui pouco cavalheiro. Primeiro as damas. Ô, Fernando Sérgio, a Maritza é psicóloga, argentina, está visitando o Brasil nesse momento e nos foi trazida através do Zé Ribeiro. Bom dia, Maritza. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Vai falar a respeito de um congresso que houve em São Paulo. Muito bem. E o doutor Aibinder, que você conhece, que sempre está aqui às terças-feiras, psicólogo dos mais conhecidos. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Muito bem. Minha gente querida, pois é. Então já teremos essa turma aí na nossa sala de visitas, né? Eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Espadas Katana, que importa autênticas espadas japonesas da época do samurai, espadas feitas agora, mas que são rigorosamente iguais às espadas do samurai. E segundo a lenda, evidentemente, essas espadas não só dão beleza a todo e qualquer ambiente, como também dão a sorte, né? Dizem que a espada dessa traz sorte, mas sobretudo é uma obra de arte. Se você quiser encomendar uma, ou pelo menos saber quais são as espadas, espadascatana.com.br é o site das espadas aqui no Brasil. No resto do mundo é shotokan.com, né? Shotokan.com, não tem erro, é Shotokan com S e com 2 N's no final e também com K no meio, shotokan.com. Então, Espadas Katana. Queria também mandar um abraço para o pessoal lá do Bradesco, o Newton, o gerente amigo que sempre me recebe com a maior fidalguia. Newton, um abraço grande para você. O pessoal aí lá do Bradesco Seguros, onde você pode fazer o melhor seguro. E mais do que isso, eu queria também lembrar que você, se estiver aqui pela Tijuca, dá uma comparecida, sabe aonde? No restaurante Garota da Tijuca, do meu amigo Cesário, o mesmo dono do Garota do Flamengo, do Garota de Ipanema e também dos restaurantes Itaí. É realmente uma comida, ó, daqui, tá bom? Isso colocado, isso posto, e como última recomendação, eu queria dizer, se você vai dar flores à sua namorada, não é? Se vai dar flores a uma pessoa que você acha que merece, seja sua mãe, o que for, vá no Mercado das Flores. Ali no Mercado das Flores você encontra realmente as flores mais bonitas do Rio de Janeiro, no Álvaro da Camélia Flores. Um abraço para o Álvaro, para o Alvinho, para a turma toda de lá e para o meu querido amigo Serginho, meu amigo de tantos anos. Bom, isto colocado, isso posto, minha gente, vocês sabem que as coisas estão acontecendo aqui no Rio de Janeiro e a gente vai falando. Samira, me dá esse crachá aqui. Bom dia, Samira. Me dá o crachá que me foi emprestado pela Maritza, né, como se diz lá na Argentina. Houve aqui em São Paulo o 6º International Meet on Mindfulness. É um tipo de trabalho muito bonito que mistura, pelo que eu ouvi, daqui a pouco ela vai falar, as coisas do Oriente com o Ocidente. Teria começado através do budismo, né, do Zen
budismo também, por que não dizer, e hoje alguns profissionais da área de saúde, desde que formados, acadêmicos e tal, estão tendo orientações a respeito de como eliminar o estresse. Portanto, se você anda estressado, né, vai ver daqui a pouco a Maritza Miziskia, que é o nome dela, né, e que ela vai conversar com a gente já já. Isto colocado, isso posto, como sempre acontece nos meus programas de rádio, e agora com imagem, a gente vai para aquele momento de abertura do programa, que é um momento de oração. E posteriormente, então, a gente vai trazer para você essa gente querida que aqui está e vamos bater papo a respeito. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Perfeitamente, amém, né? Olha, um grande abraço a todos vocês, diretamente de Hollywood para nós, o Dr. Ray. Mais um vídeo, preparei com muito amor só para você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado, assim toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Aqui fala o Dr. Ray. E é o Brasil, hein? Amo vocês. Então, gente, o que eu estou dizendo é assim que funciona. Quando você coloca o aparelho, olha quanto a pressão aquele elástico faz. Quase zero, gente. Isso é na maxila, que é um osso ferozmente, é outro tipo de osso. É um osso membranal. É diferente do osso daqui, do osso daqui. E você consegue movimentar todos os dentes, alinhar tudo e fica uma boca linda. Gente, faixa funciona, não é acidental, porque por vários séculos, mais que 15 séculos, as mulheres na Índia, na Ásia, a Índia é parte da Ásia, desculpe, na Ásia eles usam faixa e você vê aquelas barriguinhas desse tamanho, ela não é, barriguinha desse tamanho, por quê?
você pode, por isso que a minha profissão é chamada plástica, porque vem do grego, plásticos, significa modelável. O osso não é sólido como aço, o osso ele é mais líquido do que você pensa. Então, você colocando a faixinha todas as noites, você modela o osso, número 1, número 2, gordura não gosta de pressão. Como gordura é porcaria, é um veneno, pior que melanoma, a gordura, ela não tem a circulação boa. A sua cabeça tem 10 artérias, a gordura tem uma arterinha só, nem isso. Quando você aperta a gordura, ela morre. Olha a alça do seu sutiã, fica um buraquinho aqui permanente. Olha onde fica a sua calcinha, deixou um buraquinho, não para sempre. Gordura não gosta de pressão. Então eu quero que todos vocês bebês usem a faixa, né? E os meus irmãos também. Todo homem hoje barrigão. Em número 2, mecanicamente modelamos a barriga. Ok, por que a gordura da barriga é tão ruim? Ela é venenosa, gente. A gordura em todo lugar do corpo muda. A gordura embaixo do seu olho, diferente da gordura na sua barriga, diferente da gordura nas suas costas. A gordura da barriga abdominal é que causa câncer, impotência, faz o seu cabelo. Olha a menina gordinha que você conhece, que peninha, né? Envenenada pela comida dos gringos. Ela está perdendo o cabelo, a gordura faz androgênio, o hormônio masculino. Olha, quando você está de pé no ônibus, você vê a gordinha, coitadinha, dá uma peninha, me mata de peninha. Olha para a mandíbula dela, ela está criando barba. A voz dela engrossou. Ela está cheia de estrias. Por quê? A gordura cria androgênio. Então, gente, eu estou brincando, não é o Ray fazendo brincadeira, não. A gordura abdominal vai ser seu fim. Aquela moça que você conhece, está com câncer da mama, agora está magrela, está morrendo, está estágio 4, está morrendo, coitadinha. Mas ela recebeu a diagnóstica de câncer da mama quando ela era gordinha. As células de gordura, elas criam também estrogênio. Então ela cria androgênio, que vai fazer o seu cabelo cair, e ela cria estrogênio. Por isso que todo homem hoje em dia não tem... Ó, você quer peitoral. Homem hoje em dia tem seio de mulher, gente. Olha na praia, todo homem com seio de mulher. Gordura cria estrogênio, está feminizando os homens. Você cuidou de todo mundo. Esse ano, eu quero que você cuide de você. Tá vendo? Que bom ter você O aqui. Dr. Ray. Dr. Ray, pelo menos uma vez por semana, estará conosco aqui. Ele de Hollywood, um dos principais cirurgiões plásticos de Hollywood, né? Alô, Arnoldo Silva. Alô, Sérgio Barcelos. Alô, Guilherme Kurt Montoy-Fel. Se for alemão, é Montoy-Fel. Se for francês, é Montefiore, né? Enfim, mas que nome bonito, né? Meu Deus do céu. Deixa eu falar com a Miziskia, né? Eu vou falar com a Marisa primeiro. Olha só, vou passar aqui a câmera para você ver que fotografia legal, né? Bom dia, Marisa. Vou chegar aí do teu lado, ao lado do Aibinder também, não é? Para poder ficar aqui pertinho de vocês. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Você esteve em São Paulo por 4 dias, né? 4 dias. Nesse congresso. Conta para os brasileiros e para todos que estão vendo você no mundo inteiro, né? Porque nós estamos na internet. O que na realidade significa, com licença, que eu não decorei. É o International Meat and Mindfulness, on Mindfulness. O mindfulness é uma prática milenária que A Marisa é psicóloga, gente. Vamos lá. que vem do budismo, originalmente, e se ocidentalizou num momento em que John Kabat-Zinn, um biólogo molecular, ele se formou nessas práticas e na Universidade de Massachusetts implementou um programa de redução do estresse e ansiedade com muito sucesso, um programa de 8 semanas que ainda continua e que chama MBSR. E depois o que aconteceu? A ciência começou a estudar as mudanças que se produziam no cérebro com a prática de mindfulness. Sei. O significado ocidental da palavra mindfulness seria atenção plena, atenção consciente. O até talvez na forma literal, dizendo mente não cheia.
Claro, não é? claro. Mente aberta, mente né? presente, A capacidade de esvaziar. Mente consciente. Isso. No momento presente. Exato. E eu gosto também de uma definição que também fala que é intencional, porque Sei. você pode fazer uma prática intencionalmente no momento presente e sem julgar. Certo. Sem julgar os nossos pensamentos, sem julgar aos outros, sem julgar o que está acontecendo, só passando pelo momento presente, pelo corpo, pelas emoções, Que interessante. aceitando. E esse congresso teve muitos congressistas, todos na área de saúde? Muitos da área da saúde, mas também, por exemplo, houve uma mesa muito interessante que se chamava de ciências contemplativas. Então, integraram aquele painel um representante dos judeus, Sim. um representante do budismo, Certo. um representante de Brahma Kumaris e um representante do catolicismo. Certo. Então, todos eles falavam da meditação desde seus pontos de vista e Entendi. contribuíram muito. A meditação é uma prática que eu fiz durante muitos anos, porque na realidade eu também estudei parapsicologia há muitos anos atrás no Instituto Brasileiro de Parapsicologia, né? Então a meditação é extremamente importante para quando você está inquieto a nível de mente, você aquietar a sua mente, você manter realmente equidistante dos seus problemas, não é? E com isso você ganha um tônus maior a nível até digamos assim, da fortificação das células, não só cerebrais como também corporais. Também, claro. Não é? Também. Quer dizer, mas que coisa bonita. E você falou sobre o quê? Eu fui palestrante dentro de um simpósio de Latinoamérica com colegas de Brasil, Sim. de Uruguai, de Chile e de Argentina. E a minha palestra foi da implementação de mindfulness nas empresas, nas organizações. Que interessante. E para conseguir o bem-estar dos funcionários. Olha, eu faço isso muito em Argentina. Na Argentina. É. Vamos voltar a falar com você. Estamos recebendo aqui também o Dr. Luiz Aibinder. Aibinder é um dos grandes psicólogos brasileiros que tem o seu curso de psicologia, e que na realidade milita no Ministério há muitos anos, né? 42 anos. 42 anos. Começou ontem. Doutor Aibinder, bom dia, seja bem-vindo, né? De uma certa forma, quer dizer, há uma coincidência, né, do trabalho para melhorar a vida das pessoas, que em última análise, basicamente, é o que o amigo tem feito ao longo desses anos todos, não é isso? Não é uma coincidência, é um componente da psicologia. Eu sou um estudioso e professor da psicologia do budismo. O budismo, há 2.600 anos mais ou menos, ele dava, lá ele chamava caminho óptico, 8 passos para a pessoa se desenvolver. Um deles, muito importante, é a atenção plena, que passou agora a ter esse nome. A atenção plena não é uma meditação, é um estado meditativo. A gente pensa em meditação tradicionalmente com a cabeça raspada, com aquele manto laranja lá no alto do Tibete, perna cruzada. Não serve aqui para o Ocidente, para a gente não pega. Não funciona. Não é a nossa cultura. Agora você está presente, no teu momento presente, você está em paz. Entendeu? O grande segredo é esse. Você pode ter milhares de atividades para fazer aquele dia, mas você só é capaz de fazer uma de cada vez. O nosso cérebro não é programado para 2 coisas. Quando você focaliza aquilo, você está no estado meditativo. Uma dona de casa lavando louça pode estar em estado meditativo, varrendo a casa, cozinhando, fazendo uma neurocirurgia. Qualquer um pode estar presente no seu momento presente. Tem uma doença chamada déficit de atenção, TDAH. Eu digo que a maioria das pessoas sofre disso, no sentido social. A maioria não está presente na vida. Ela vive como sonâmbulo, vive distraída.
Você pergunta, você almoçou hoje? Aí a pessoa tem que parar para pensar se almoçou e o que foi. Já nem se lembra do que almoçou. Então a pessoa está muito alienada do seu momento presente. Ela não vive o presente. Ela vive num pêndulo para o passado ou esse pêndulo vai para o futuro. No presente, esquecendo o dia atual, que é o que se tem na realidade. É o único que tem, porque o tempo é uma abstração. Se não tivesse ser humano na Terra, que horas são agora? Ninguém saberia dizer. O tempo é uma abstração. É uma criação até do homem, né? Então nós não temos essa consciência. É verdade. Aí você pensa no passado e no futuro. Passado, para você pensar no passado, é agora. Uhum. Você vai usar a memória. Quando você imagina o futuro, é uma imaginação, mas você imagina agora, só existe o presente. Real. Maritza, e quando você tomou conhecimento dessa prática? Eu comecei no ano 2011 a me formar em psiconeuroimunoendocrinologia do estresse. Meu Deus! Facinho de falar. E aí comecei a estudar os impactos do estresse no corpo, na mente, nos relacionamentos. E se eu perguntasse, por exemplo, o estresse é de dentro ou de fora? Eu acho que, quer dizer, você está perguntando para mim, na minha opinião, eu acho que vem mais de fora do que de dentro. Eu acho que a consciência da maioria das pessoas é isso, mas é como a nossa mente se enlaça com o que acontece fora. Uhum. Então, por exemplo, você está num engarrafamento do tráfego. Sei. O que está acontecendo fora não vai mudar. Não. Você pode reagir, pode ter raiva, mas não vai mudar nada. O trânsito não vai... Continua parado. Tá? Então, o que você pode fazer é tentar se acalmar, tentar aceitar o que está acontecendo e trabalhar com que sua mente não enlace com o estímulo externo que produz o estresse. O que acontece é que os seres humanos reagimos por qualquer coisa. Uhum. Então, a nossa mente principalmente os italianos. Mas a nossa mente está em automático e se acostumou a reagir por qualquer coisa. É verdade. Existe aqui no Brasil, né, Aibinder, sabe aquela canequinha lá para mim, por favor, tomar uma aguinha aqui, que tem um pigarro aqui me atrapalhando. Existe um termo agora no Brasil, hoje está em moda, eu não sei se na Argentina acontece isso. De repente aparece um termo novo. Né? Algum tempo atrás, eu estou no rádio há mais de 50 anos, já faz um tempinho, né? Então, algum tempo atrás surgiu assim, digamos assim, uma pessoa fazia uma entrevista e dizia assim, suponhamos que fosse uma advogada. Eu, enquanto advogado, era chique falar enquanto. Agora o chique é falar empoderamento. O empoderamento da mulher. Da mulher. Né? Acontece essas a mesma coisas, coisa na Argentina. Virou moda, né? Virou moda. Sim. E aqui no Brasil agora tem uma nova moda. Redescobriram uma palavra antiga que estava quase com uma fitalina lá no dicionário, e agora todo mundo fala em resiliência. Como se fosse algo novo. Não é novo. Na verdade, é o efeito, diria um amigo meu, velho professor, Dr. Silvio Lago, médico psiquiatra da maior importância, que eu tive a honra de conviver e aprender com ele. Ele dizia o seguinte, que a resiliência é o efeito da água. Ou seja, a água não resiste a absolutamente nada. E por não resistir, ela é absolutamente poderosa. Né? Resiliência, Dr. Aibinder. Primeiro, essa palavra não é tão nova. Não. Essa palavra é antiga, é um termo da física. Que foi agora readaptado. Como estresse também era da física. Verdade. Só que até americano, né? A palavra estresse pressão de desgaste ou deformidade que sofre o material com uso. Isso. Depois, Exatamente. Rancel, em 1936, um suíço, levou esse termo para a psicologia. Então, o estresse é o grau de desgaste que você sofre diante das circunstâncias da vida.
A palavra resiliência também vem da física. A capacidade de se recuperar depois de algum desgaste. Por exemplo, você sentou no sofá, o sofá afundou. Sim. No que ele afundou, ele gerou uma energia chamada resiliência. Ao se levantar, a resiliência faz com que a almofada volte à forma original. Então a resiliência... Eu estou com pigarro também. A resiliência é a capacidade de recuperação, no ponto de vista da psicologia, depois do trauma, depois do sofrimento. Você cai, mas se levanta. Isso. Se ergue. Esse é o uso. Esse é o uso. Quer dizer, de uma certa forma, essas tendências se completam, né? Sim. Né? E você, na tua vida pessoal, quando descobriu esse mindfulness, né? Mindfulness. Mudou alguma coisa em você? Quer dizer... Sim, mudou. Mudou com um aporte de tranquilidade, de não reagir às circunstâncias da vida como reagia antes, de suportar mais o que acontece fora, aceitar, não apegar, não sei se aqui existe a palavra, apego, Sim. apego a muita coisa, a coisas que são agradáveis e também apego a coisas desagradáveis. O budismo tem uma filosofia muito interessante que fala da impermanência, não é? Nada na vida permanece. Mas né? eu incorporei isso na minha vida também. E aí você se torna um pouco mais zen, um pouco mais tranquila e um pouco mais feliz. De uma certa forma, de um outro enfoque, o Aybinder tem o efeito do dane-se, né, para não dizer a palavra que começa com F e termina com SE, né? Não é isso que você fala? É um palavrão que choca quando fala. Mas não existe Lá na Argentina? Na Argentina não existe. Fuck you. É fuck you. Quer dizer, a filosofia do fuck you. Mas é compreensível. O fuck you, ser um palavrão, choca. Mas no meu entendimento é didático. E você não fala, você só pensa. O que acontece é que nós supervalorizamos coisas banais. Muitas coisas banais, a gente faz em drama, uma tempestade no copo d'água. É verdade. Transformamos um grão de areia numa montanha, na nossa cabeça. Quando você diz foco, pensa, não é em dizer. Foque para aquela situação, você descatastrofiza, você retira o tom dramático daquilo e coloca na devida proporção. Aquilo que aconteceu, estourou meu pneu de carro sábado, domingo, estourou o pneu do meu carro. Chato. Eu digo, fuck you. Providenciei a troca. Daqui a 3 dias eu já estou lembrando disso, já não tem importância. Mas eu poderia ter ficado muito desgastado. E voltando à pergunta que você fez ela anteriormente, eu digo que não existe situação estressante. Apenas reação estressada. Perfeito, eu concordo plenamente, né? Agora, você acha que o público comum que não tem esse conhecimento que vocês têm, né? Ele está assimilando isso, ele percebe essa situação de ficar distante da catástrofe, da dificuldade, do incômodo? Eu vejo na Argentina a necessidade de encontrar outras ferramentas, porque, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa pode estar em tratamento psicológico, pode estar sendo medicada e ainda assim não consegue melhorar o que ele gostaria. Então, por exemplo, a prática de mindfulness poderia ser um bom complemento, um muito bom complemento. Mas eu queria dizer uma coisa também, que mindfulness é bem importante a prática. Se você não pratica, não vai obter resultado nenhum. Mas há um livro, há manual, há literatura sobre? Muita.
É só a desde pessoa o budismo procurar, sei. e também na literatura ocidental, John Kabat-Zinn, que tem um livro que se chama Viver com Plenitude as Crises. Sei. Tem um deles, também a prática de mindfulness na vida cotidiana, porque, por exemplo, você pode praticar mindfulness fazendo uma caminhada consciente, Sim. se relacionando melhor com a natureza, porque no automático você se perde tudo. É verdade. Queria registrar, vendo ali Otávio de Mello, nos vendo em Florianópolis, em Santa Catarina. O Guilherme Kurt Montefel também nos vendo, né? O Sérgio Barcelos, né? Alô, Sérgio. Dr. Hernani Sampaio, que é um dos grandes oncologistas do Brasil, há 44 anos, médico do Instituto Nacional do Câncer. Foi feita até uma homenagem ao Dr. Hernani. Ele faz parte de uma agenda que o INCA colocou, onde está lá a foto dele e o histórico dele, com até onde eu sei, meu caro Zé Ribeiro, ele participava do meu programa na Tupi há muitos e muitos anos, é um amigo de mais de 30 anos, né? Até naquela época ele tinha perto de 2.000 curas de câncer, né? Então, mas científico, uma pessoa fantástica. Muito bem. Então, voltando a um assunto que eu acho que é muito importante, né? Que eu batalhei e batalho praticamente a minha vida inteira, até mesmo como palestrante, só que eu sou espírita, então faço palestras nas casas espíritas, né? Da espiritualidade, e eu tenho uma formação muito próxima ao budismo, porque creio, aí é uma questão de crença, sei que num passado distante também desenvolvi essa habilidade, né? Num passado de outras vidas, para quem nelas crê. Então, na realidade, é algo muito importante você perceber. Não é que você vai... Outro dia eu ouvi uma palestra da Monja Coen, que é uma monja brasileira extraordinária, uma senhora já dos seus 60 anos, 70 anos, e que ela disse o seguinte, ela falava que todos nós somos humanos. Então você vai ter a reação de raiva, você vai ter a reação da inveja, você vai ter a reação, são reações negativas que vão dar bilis do seu fígado e trazer problemas. No entanto, se você equidistante, ficar distante dessas reações, você vai ver que são reações que você pode, digamos assim, não fazer com que elas te atinjam. E ela contava um caso quando ela era mocinha. Quando ela era mocinha, foi ontem, até nós colocamos aqui, quando ela era mocinha, ela gostava muito de jogar vôlei. E tinha uma menininha linda, que era a menina que todos adoravam, que a menininha era linda. E ela queria também ser linda. Então, ela tinha inveja da menininha. Olha, você, para admitir isso, significa uma leveza de espírito extraordinária. Porque você poderia dizer, eu talvez teria inveja. Não, ela disse, eu tinha inveja da menina. E uma vez a bola subiu, eu dei-lhe uma cortada, mas não foi uma cortada, foi uma porretada. E a menina pegou a bola, olhou para mim e disse assim, escuta, por que você fez isso? Sabe o porquê? Porque daqui a pouco você vai sair do colégio e não vai nem se lembrar de mim. Não é? E aí, onde às vezes o ensinamento vem do outro. Né? E ela hoje transforma isso em palestra. Como a Ibinder faz um trabalho muito bonito como palestrante, ao longo de muitos anos, ele participou e participa de vários programas de rádio, de televisão, não é? Trazendo a necessidade da informação para as pessoas. Não é? Informação essa, Ibinder, que de repente quem comete uma atrocidade não tem, né? Quem comete uma atrocidade, por exemplo, um crime, uma dificuldade. A pessoa não tem controle dos impulsos, tem um nível de consciência diferenciado, e essa mesma pessoa pode no futuro se arrepender desse ato. Então, quantos arrependimentos nós carregamos? Mas não, arrependimento é diferente de culpa, eu gostaria de frisar isso, os nossos espectadores principalmente. Na culpa, você se condena como pessoa por ter cometido um determinado ato. Eu sou uma pessoa horrível porque eu fiz tal coisa. Você se condena como pessoa. Só que naquele momento, de acordo com o teu nível de consciência, você não poderia agir de outra forma. Hoje, com outro nível de consciência, você não faria aquilo. Então não cabe culpa, cabe arrepender-se. Fala, hoje eu não faria aquilo.
Mas na época eu fiz porque fazia sentido. Hoje não me faz sentido. Portanto, eu não quero repetir esse sentimento de desconforto, não repito o ato. Então, é por aí, entendeu? A atrocidade depende do ponto de vista, depende do momento da pessoa, e quem comete naquele momento não está julgando como atrocidade, está achando aquele ato válido, mesmo que tenha sido matar a avó a machadada para pegar dinheiro dela para comprar drogas. Naquele momento fazia sentido, depois deixa de fazer. É interessante isso porque, por exemplo, nós tivemos um crime aqui, anteontem ou ontem, um pastor conhecido, casado com uma deputada, e ele também igualmente deputado, foi assassinado chegando em casa num bairro um pouco distante do Rio de Janeiro, que é Itaboraí, né? Que é ali também no Grande Rio, né? E ele chega em casa com a mulher e ele sai e, olha, esqueci uma coisa no carro, de repente os estampidos, barulho de tiro, e quando chegam lá, ele sofreu 30 ferimentos. Mais de 30 tiros. Mais de 30 tiros, né? E aí houve toda a comoção e tal, e hoje o noticiário de TV dá que foram presos os filhos dele. E os filhos dele, um filho legítimo, o outro adotado, que teriam descoberto que ele estaria com um caso extraconjugal. Quer dizer, você vê que loucura. A pastora, que por sinal é pastora também, a deputada federal, ela diz que não acredita e tal, mas a Polícia Civil acredita que tenham sido os filhos. Quer dizer, você vê que destempero. Quer dizer, é aquela história. Isso é uma coisa que você vai, embora eu discordo um pouquinho do Aibinder, porque eu acho que é uma culpa, quando você tomar consciência daquilo que você fez, você leva para o resto da vida. Não tem como. É tudo muito bonito, mas é uma realidade que fere. Não importa, a memória causa incômodo. Ora, meu Deus, se você está com câncer, e eu já vi muitos, se você está com câncer, com a dor física, como é que você vai diminuir essa dor diante de uma realidade tão feroz, né? E daí a própria psicologia tem que oferecer meios também para a pessoa poder suplantar uma situação dessa. Quando você vê uma criança, quando você entra em hospitais públicos ou não, que você vê a criança atingida por uma situação dessa, é uma situação de sofrimento, que o médico tem que ficar equidistante, mas que tem que ter também a percepção de que isso, de uma forma ou de outra, ele vai influenciar na sua vida, não é isso? E agora, por exemplo, tem muitos médicos que estão se formando em mindfulness para melhorar as suas práticas. Por exemplo, eu tenho um colega em Buenos Aires que ele é chefe de terapia intensiva e que na terapia intensiva tem que reagir o tempo todo para salvar as vidas. Isso. Mas depois ele pode voltar, relaxar, a calma, ele convida os outros médicos do serviço a fazer práticas de mindfulness, porque também eles lidam o tempo todo com o sofrimento, Agora, com o sofrimento das famílias também. E eu quero dizer que quando não é intencional, essa culpa evidentemente deixa de existir. Quando é um evento, acontece diante de um ato de destemperado, de um ato de autodefesa, é diferente. Nesse caso, se comprovado o assassinato por esses meninos, é que aí a coisa é complicada. E da maneira que isso foi, que eu fiquei imaginando o tamanho da raiva. Mas o que eu queria perguntar para você, nós vivemos um momento de muita instabilidade na América do Sul, não é isso? O Brasil, as grandes cidades têm muita violência. Buenos Aires, uma cidade que eu amo, Samira ama também, né? Amamos nossos irmãos argentinos, assim, hablando com sotaque, por que não? Claro. Mi Buenos Aires, querido. Então, mas tá muito violenta, não? Eu acho que é outro tipo de violência. Temos muito roubo. Temos uma coisa que se chama entradeiras,
não sei se aqui existe, que é quando você está chegando na sua casa, Sim. então pode ser atacado naquele momento, ou alguém pode estar dentro do prédio. Não temos a mesma características de segurança que vocês têm nos apartamentos. Sim. Que vocês têm sempre uma pessoa de segurança. Não em Buenos Aires nem todos os apartamentos têm. Então é possível que eu estou chegando na minha casa, alguém entra comigo, ele fica em alguma parte e quando entra outra pessoa atraca. Isso acontece muito. Também com as motos que pegam. Isso é terrível. Mas algumas vezes é com violência. Sim. Mas nem sempre com morte. Entendi. Quer dizer, você acha que é um grau menor? Eu acho que sim. É um grau menor. Eu percebi isso às vezes que lá fui. Não tanto tiroteio, esse tipo de coisa que acontecem aqui. Nem nas comunidades mais distantes. Nem nas comunidades temos mais distantes. muita droga. Você atribui a isso a uma educação melhor? Eu não sei, porque a educação está caindo muito na Argentina. Também. Muito. Antes tínhamos um bom nível de educação, mas agora está caindo. Meu Deus. Lamentavelmente. Meu caro doutor Aybinder, você acha que a educação ela pode realmente a médio ou longo prazo transformar essa realidade que nós vivemos? Pode. Tem estudos provando, por exemplo, que quanto mais instruído é o jovem, as garotas ficam menos grávidas, aquelas gravidezes indesejadas. Sim. Quanto mais educação tem um rapaz, menos ele adere ao crime. Então, a educação abre uma perspectiva para o futuro, para pessoas que não têm um futuro, não vislumbram um futuro. Então, a educação abre portas, amadurece a pessoa, passa a ver a coisa por outros pontos de vista. Então, Tiradentes é traidor ou herói. Aí você começa a ver a ambiguidade das coisas. Sim. E começa a ter um respeito pelas diferenças. Maritza, em Buenos Aires, cadê a água? Minha sumiu, desapareceu. Pois é, na hora que eu tô, não é uma coisa que me preocupa. Definitivamente não é uma coisa que me preocupa. Por que não? A vida é tão curta. Em alguns momentos se faz necessário, até para você ter a equidistância do acontecimento, né? Ele tenta me desestabilizar, mas ele não consegue. Essa história que você está, eu já passei há muito. Brincadeira, hein? Não vou derrubar não, meu bem. Olha só, ela está projetando no futuro a ansiedade que você está falando. Quer dizer, se eu estou com um pigarrinho aqui... Ela lembrou do passado, você dá uma cotovelada na cadeira que eu segurei. Lá vem ele. Isso para não falar no copo que ele quebrou aqui. 2. Vento que venta lá, venta cá, ora. Não perder também a capacidade de reação. Mas voltando à história. Mas voltando à história, né? Como estão os noticiários? Me perdoe até mudar um pouquinho o foco da história, mas que é muito importante, né? A gente observa a última vez que estive em Buenos Aires, tem uns 3 anos aproximadamente, né? A gente observa uma organização muito maior, uma limpeza muito maior, né? Uma gentileza igualmente maior, né? Infelizmente eu sou obrigado a reconhecer isso, quer dizer, pode ser que muita gente não ache muito simpático, mas eu não estou preocupado em ser simpático. Quando você coloca o dedo numa ferida, você tem a possibilidade de cicatrizá-la, né? Ou não, dependendo do ponto de vista de quem vê, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: o portenho, ele é bombardeado com as notícias ruins ou mais com as notícias boas? Não, bombardeado com as notícias ruins. E agora estamos num momento de pré-eleições, então é impossível assistir a... Quem vai ganhar? Quem vai ganhar essa eleição? Não tenho a menor ideia. A esquerda ou a direita, a Cristina Kirchner ou... Tomara que um caminho médio. Caminho médio, nenhum nem outro. Eu gostaria que nenhum nem outro.
Mas é a minha posição. O que vai acontecer é totalmente incerto, porque estão fazendo alianças entre partidos que você não imaginaria jamais. Tudo por causa de um voto. Meu Deus. Nisso não muda. Não estão gostando nada do que está acontecendo. E essas notícias ruins que acontecem muito no Brasil, Aibinder, né? Você vê noticiários, alguns que emendam cinco crimes. Como é que isso impacta na pessoa e como é que a pessoa sai fora disso? Que tem muita gente saindo fora do país. De fato, há a ocorrência disso. Agora, se você considerar que nós temos 215 milhões de habitantes, dar uma super ênfase a um ou outro fato é desproporcional. As pessoas têm uma espécie de masoquismo ao assistir isso. Masoquismo porque elas sofrem com isso e tendem a cometer um erro de psicologia que é generalizar. Aconteceu aquele tipo de crime, então isso acontece com todo mundo, a qualquer momento, em todo lugar. Então tudo isso mantém as pessoas apavoradas. Mas nós perdemos a perspectiva correta. Não é que aquilo não exista, mas não existe só aquilo. Você pega um noticiário aqui de polícia, eles ficam repetindo a mesma notícia N vezes durante o programa, por falta de outras. Entendeu? Então as pessoas mais vulneráveis, que não vão chamar um espírito crítico para discernir o que está vendo, elas sofrem mais, ficam com medo de sair de casa. Eu conheço gente que já não sai de casa, compra tudo pela internet, tem medo de botar o pé na rua. Compreensível, mas não é justificável. Como se na rua fosse uma Síria, né? Só um adendo. E o que dizer para essas pessoas que moram, por exemplo, na favela da Maré, que moram na comunidade e que realmente não podem sair mesmo, porque senão levam bala. Hoje até um cachorrinho morreu atingido por uma bala perdida. Isso daí é uma realidade, é um perigo que você corre, mas quem está aqui na área, vamos dizer, não comunidade, a gente não está sob tanto risco, porque a comunidade é uma zona de guerra onde a população é refém. Ela é o escudo humano que os bandidos usam para se proteger da polícia. Então, ser refém é uma realidade dura, não é diferente, é diferente da que eu estava mencionando. Você vê um programa na televisão, mas você não está ameaçado pela bala que você viu lá. Engraçado, o tempo voa, né? Há mais ou menos uns 30 anos atrás havia uma rádio. Aliás, um abraço para o Jaquito, com quem eu estive outro dia, Pedro Jaque Capelli, que foi superintendente da Rede Manchete de televisão. Estive com o Jaquito e com as filhas dele, sobrinho do Bloco, e foi o superintendente. Eu tive a honra de trabalhar na Manchete durante um bom tempo. Foi uma grande rede de televisão que o Brasil teve, que infelizmente não possui mais. E eu comentava com ele, certa feita eu entrevistei um grande psicólogo que se foi muito cedo, que foi o Jorge Mascarenhas. Né? O Jorge Mascarenhas falava de cinema, o Eduardo Mascarenhas. E teve uma visibilidade enorme no Brasil há uns 30 anos atrás e se foi muito cedo. E veja você como é que as coisas voltam. Eu me lembro como se fosse hoje que eu fiz a pergunta para ele, essa mesma pergunta que eu fiz para o Aibinder, com relação às comunidades. Né? O que dizer para as comunidades? E ele disse assim, que fujam. O que ele disse? Que fujam. Que fujam. Ou que se cuidem. Me lembro que foram as duas respostas. Infelizmente, isso mostra o descaso, né, dos nossos governos, de um modo geral. Pode ser que mude daqui para frente, mas até agora, infelizmente, não mudaram. Né, com os pobres, né, com aqueles que infelizmente não tem como mudar num lugar, morar um pouco melhor, essa coisa toda e tal. E isso tem um reflexo do ponto de vista da criminalidade, que quando você se vê completamente, digamos assim, excluído, você pode, cabeça fraca, não tendo educação, ao pegar uma arma, se transformar num bandido, né? Você acha que essa nova vertente que você está aqui representando, né? E tomara que ajude cada vez mais quantas vertentes aparecerem para mudar o comportamento do ser humano, você acha que a médio ou a longo prazo pode ajudar a diminuir a criminalidade? É complexo, mas
temos intervenções em diferentes países com povos vulneráveis, e eu acho que os que estamos formados também em autocompaixão, que é bondade amorosa dirigida hacia uno mesmo, temos que tomar consciência de o que podemos oferecer às comunidades vulneráveis. Por exemplo, eu tenho planejado trabalhar uma proporção do meu trabalho sem cobrar, dirigido a comunidades vulneráveis. Eu estou pensando, por exemplo, agora em trabalhar com pessoas que foram vítimas de trata de pessoas, porque eu acho que seria uma intervenção muito importante para melhorar o que elas passaram. O que é possível melhorar, né? O que é possível melhorar. Há uma tese que você pode começando a mudar o seu derredor, né? E você não vai mudar toda a situação. Não. Você conhece a história? E com a criminalidade eu não tenho experiência. Você conhece aquela história do incêndio que deu na floresta, muito grande? Então todos os animais corriam no incêndio, né? E lá vinha o maior deles de todos eles, que era o elefante. O elefante estava correndo e viu no sentido contrário um canário belga, um passarinho, indo no sentido contrário. E ele parou e viu que o passarinho ia num lago, pegava uma gotinha de água e ia em cima do incêndio e jogava a gotinha de água. Aí ele parado olha para o passarinho e diz assim: mas passarinho, para com isso, cara, você não vê que você não vai apagar o incêndio? E o passarinho respondeu: mas eu estou fazendo a minha parte, que é o que você está pretendendo fazer, e que eu fiz durante 6 ou 7 anos, e eventualmente ainda faço, que é o trabalho voluntário, que é algo extremamente importante, né? Não vai mudar, não, mas vai ajudar. O que o Aybinder faz quando ele abre o espaço, quando ele fala no rádio, quando ele fala na televisão, porque aí as pessoas não estão pagando, não é? Então as pessoas estão aurindo o saber, né? Aurindo o conhecimento e, consequentemente, podem ou não, dependendo da maneira que vão perceber, melhorarem as suas vidas, né? Outro dia eu recebi uma mensagem, não sei o que passou. Foi Facebook, no Facebook, não foi no Instagram. Sim. Uma pessoa que eu não conheço me agradecendo por ter salvado a vida dela, queria se suicidar. Olha só. Através do rádio. Eu acho que foi, não sei qual foi a origem. Uma das fontes, você tem Instagram, você tem uma YouTube, outra pessoa, né? Também que agradeceu ter evitado o suicídio dela foi uma espectadora da Celeste. Olha, da Celeste Maria, nossa amiga querida, que tem um programa na NGT. Quando eu falei sobre suicídio, a pessoa que estava com a intenção telefonou para ela, dizendo que agradecendo, que teria desistido depois que me ouviu. Que maravilha. É uma pena que estamos chegando ao final do programa. Eu quero despedir do Zé Ribeiro, né, que é jornalista, que é intelectual, né? Hoje é policial reformado, né? Eu ia lembrar... Por favor, mais alto um pouquinho. O microfone está um pouquinho longe. Um senhor chamado Homero e Casa Sanches. Sei. Ele foi diretor de pesquisa e opinião pública da TV. E ele já é falecido. Sei. Mas foi professor de pesquisa de opinião. E ele explicou por que jornais do tipo, como era o jornal O Dia, que a gente dizia que torcendo saía sangue, como eram escolhidas as chamadas das matérias. O cidadão, por exemplo, de uma região pobre, problematizada, etc., quando lê aquela matéria, conclui, se ele está vivo e está lendo, ele não está incluído naquilo. Olha só. A bala perdida, o acontecimento triste. Exatamente. Ele se livrou daquele. Amanhã ele não sabe. Amanhã não sabe. Naquele dia. Que coisa, né? Que loucura, né? Ele está livre. Ficou livre daquele. Ficou livre daquela situação ruim, difícil e tal. Nisso consistia
a lógica desse tipo de publicação. Meu Deus, que triste lógica, né? Perdão. Zé Ribeiro, olha, quase que eu detono a caneca. Eu tenho razão. Então, resultado, eu quero agradecer. Ele gosta de ter razão. Ele nasceu para ter razão. Não é só... Eu vou mandar fazer um cartãozinho para ele assim. Luiz Raibinder, o dono da razão. Não sou dono. Eu sou locatário da razão. Tá. Só você? Ou eu estou certo ou eu tenho razão. Você escolhe. Mas eu quero agradecer o fato de você ter trazido a Maritza aqui conosco, né? A gente já conhecia dos almoços, né? Da Confraria dos Amigos do Rádio, né? E uma figura muito simpática. Vou a ela agora. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você também. Obrigado por... E que seja a primeira de muitas vezes, né? Estando aqui no Brasil, e você por estar aqui, será sempre um prazer. Meu caro doutor Luiz Raibinder, a gente tem alguns embates, alguns debates, mas é muito importante a presença dele, sempre, não só no meu programa, como outros programas. Eu só dei apanho. Raibinder, um grande abraço. É porque você é uma personalidade polêmica, isso é importante, né? Se tudo fosse igual, se todos gostassem do verde, o que seria do amarelo? Não é mesmo? Por favor, o seu curso. Polêmico é quem discorda de mim. Muito bem, muito bem. Eu aceito. Eu agradeço o convite. Posso ter exagerado nas brincadeiras? Que isso, não, em absoluto. É um prazer sempre estar aqui. E, por favor, fale do seu curso. Né? O meu curso é toda quinta-feira. Essa quinta-feira é um tempo que é feriado. Certo. É um curso que já dura 19 anos, ajuda muito as pessoas. Na Praia do Flamengo, 66. Bloco B, sala 310. Sim. Quem quiser entrar em contato comigo também pode fazê-lo pelo Instagram, psicólogo Raibinder, pode fazer pelo Facebook A Luz da Psicologia ou pelo telefone 2285-0550, prefixo Rio 21, 2285-0550, que eu também dou consulta pela internet, consulta à distância. Muito Tem muita bem. gente de outros países e cidades que procuram. Maravilha. Maritza, que prazer tê-la aqui mais uma vez. Muito obrigado, né? E você volta quando para Buenos Aires? Hoje mesmo. Hoje mesmo? Oh, Daqui que pena. Muito bem. Então, muito provavelmente, você vai mostrar lá em Buenos Aires e depois eu vou te dar o link para você ver em Buenos Aires o programa, entendeu? Obrigada. Então você pode mostrar para tua filha, para os teus amigos, né? Claro. Um grande abraço para nossos irmãos argentinos. A mim me gusta mucho la Argentina. Sí, soy. Gracias. Então, Obrigada. por favor, e parabéns que você está falando português muito bem. Graças. Né? E, por favor, então, um abraço. Fica aí as suas despedidas. Eu vou levantar, sabe por que é? Porque nós temos aqui, como é que chama mesmo o pessoal que bate bateria aí, na hora que sobe as letrinhas? É o pessoal do Olodum, da Bahia, que gravaram especialmente para nós, quando sobe as letrinhas. Mas se eu não for com esse microfone, o Olodum não aparece. Então eu vou lá e eu vou deixar o microfone com essa pessoa bonita, você permite, né, Zé Ribeiro? Para poder encantar os nossos espectadores com o seu sorriso, né? Já que nós somos dois homens feios aqui, aliás, 3, entendeu? Olha só, ele não se acha, mas... Eu agradeço pelo convite, eu adorei compartilhar com o psicólogo Raibinder, que não tinha conhecido. Obrigado a José Ribeiro também e especialmente a você, Sérgio. Tá bom, querida. E também, se alguém tivesse inquietudes de aprofundar em mindfulness, pode consultar a minha web www.marisamissisquia.com.ar de Argentina. E também o Instagram é Marisa Missisquia. Muito bem, muito bem, muito obrigado. E como eu falei com vocês, a gente volta amanhã. Na quinta-feira não faremos o programa, porque é feriado, né? Isso é uma coisa que não tinha no rádio, mas aqui tem. Então, vamos nós, letrinha subindo, bom dia a todos do Rio de Janeiro.